Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele sea la glória por los ciclos de los ciclos. Pongamos em pé, mis hermanos, por favor, e recorra a vuestra Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 13 e versículo 20. Eu vou ler com vosotros em la Nueva Versión Internacional e vou ler dois versículos. O primeiro está em Provérbios 13, 20 e o segundo está em 1 Coríntios 15, 33. Pero antes, vamos para o primeiro. O Senhor puso uma frase como título de la predicação esta manhã em meu coração. E a frase é, e vosotros conhecem: dime com quem andas e te direi quem eres. Dime com quem andas e te direi quem eres. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Vale, já está. Já percebi que não correram. A frase é muito complicada, mas tentarei explicar. Dime com quem andas e te direi quem eres. 1, 2, 3. Felicite a pessoa que está a tu lado. Diga, muito bem. Ha hecho muito bem. Enhorabuena. Provérbios 13, 20. Quantos encontraram Provérbios 13, 20? El que com sábio anda, sábio se volverá. El que com nécio se junta, saldrá mal parado. Agora vamos a 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. No se deje engañar. Las malas companhias corrompem las buenas costumbres. Amém, irmãos? Cerre vossos olhos e ore ao Senhor. Oh, Senhor, Tu estás aqui. Porque podemos sentir Tu presença. Podemos escuchar Tu voz. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, ou hasta mesmo temos a possibilidade de imaginar, Senhor. Te pido uma vez mais que o Senhor venga a obrar em cada coração de forma sobrenatural por meio de Tu palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga à pessoa que está a tu lado o tema da predicação, por favor, para que ele não se olvide. É solamente a pessoa que está a tu lado. Sentaros, meus irmãos, por favor. Bueno, hermanos, está provado por la Bíblia. Está provado por la Bíblia, como nós leemos dois textos, que as pessoas com quem nós nos relacionamos ou juntamos influem em nossa maneira de ser e portar-se. Bueno, o texto que leemos é muito claro. Que ele que junta com sábio, nécio será. Sim? Não, claro que não. Ele que junta com sábio e com nécio. Además, leemos que as malas companhias corrompem as buenas costumbres. Então, está provado por la Bíblia que o dito popular que nós utilizamos como tema é uma verdade. Pero muitas pessoas não querem reconhecer, tampouco obedecer esta verdade. Então se empeçam a poner excusas para desobedecer a palavra de Deus. E quando eu vou aconselhar a alguma pessoa que eu vejo que está caminhando com malas companhias, esta pessoa me diz: pero pastor, eu estou caminhando com esta pessoa para evangelizar. Porque Jesus caminhava, Jesus tinha acercamento a publicanos, a prostitutas. Então, se eu estou fazendo o mesmo trabalho que Jesus, e eu espero muitíssimo que isso seja verdade, pero em la gran maioria das vezes não lo é. Que esta pessoa se acerque ao outro com a excusa de predicar e é predicada. Em outras palavras, esta pessoa se acerca ao outro com a excusa de evangelizar e é evangelizado. É a mesma excusa para o jugo desigual. Quando uma pessoa entra em um noviazgo com uma pessoa
que não comparte de los mismos princípios de la fé. E a pessoa diz, não, pastor, eu estou com ella ou com ele para evangelizá-lo. É o que eu nombrei de noviazgo evangelístico. ¿No? Então, há sempre uma excusa lista para desobedecer os princípios da palavra do Senhor. Pero a verdade é que nossas excusas não cambiam a palavra e a verdade de Deus. Então, acerca desse tema, eu quero te dizer algumas coisas, e para os que le gustam tomar nota, a primeira é, este cerca de pessoas que sonham com você. Sim. Pessoas que não que sonham os mesmos sonhos que você. Não é isso. Pero pessoas que têm a capacidade de sonhar junto contigo. E não são pessoas que estão aí para frustrar nossos sonhos. Então, são pessoas que têm a capacidade de estar cerca de nós e não ter envidia, não ser dominado por nenhuma forma de sentimentos malos, mas sonham juntamente com nós. Déjame te perguntar uma coisa: quando você habla de tus sonhos a tus amigos, como ele reacciona? Como ela reacciona? Este é um bom termômetro para medir se nossos amigos são amigos de verdade. Se quando nós compartimos os sonhos, eles sonham junto com nós ou não. Intentam frustrar nossos sonhos e nossos planos. Quantos aún estão comigo? Digam amém. 2. Este cerca de pessoas que celebram suas vitórias como se fuera de ellas. E não com pessoas que quando você habla de uma vitória, esta pessoa só tenta poner defectos, errores, só tenta... Onde estava? Sim. Se acerca a pessoas, hermanos, que celebram contigo, que entendem que a vitória em sua vida é nossa vitória. ¿No? Porque pode chegar um hermano para ti e dizer, hermano, eu comprei um coche novo, venga ver mi coche novo. E tu diz, também, este bebe muita gasolina. Este color não me gusta. ¿Sabe? Quando você deveria celebrar a vitória de tu hermano. Porque a vitória de tu hermano é nossa vitória. Mira, hermanos, eu escutava um artista brasileiro dizer estes dias que melhor que ter um avião é ter um amigo que tem um avião. ¿Sabe por quê? Eu não tenho que pagar o piloto, eu não tenho que deixar o avião aparcado, que é muito caro, e eu tenho um amigo para andar de avião. Então, melhor que ter uma Ferrari é ter um amigo que tenha uma Ferrari. ¿Sabe por quê? Não paga o imposto, que é muito caro, não pago a gasolina, e tenho a felicidade al fim de los fines de semana passear com meu amigo de Ferrari por la ciudad. Então, quando nós entendermos que a bendição de meu irmão hace parte de minha bendição, nós vamos celebrar ao Senhor. Se acerque a pessoas que têm a capacidade. Incluso há um filósofo brasileiro que disse que uma boa forma de valorar os amigos é estar delante de ele, mirando em los ojos de ele e dizer assim, e quando ele te pergunta, que tal, como está? Tu disse, eu nunca estuve tão bem em la vida como estou agora. E mira em seus olhos. Nunca ganhei tanto dinheiro como estou ganhando agora. Sou tão feliz com a mulher que tenho, com a família que tenho. E mire se seus olhos começam a brilhar ou começam assim... Você queda um pouco assim, você queda com astigmatismo, de uma hora para a outra, né? Não? Mire como se porta, porque os verdadeiros amigos têm a capacidade de celebrar nossas vitórias. Então, se acerque a pessoas que têm esta capacidade. Amém, meus irmãos? 3. Este cerca de pessoas que te animam a ser melhor que a ti mesmo. Não ser melhor que os demás. Pessoas que te comparam a outras são pessoas perigosas. E nós nunca devemos nos comparar um ao outro, porque cada um de nós somos distintos.
Então, hay personas que te animan a ser mejor que tú mismo, ser mejor que ayer. Entonces, la referencia es nosotros mismos, no es el otro. Hasta porque cada uno de nosotros tiene habilidades, talentos, dones, culturas distintas. E logrará coisas distintas. Pero amigos que celebram quando você disse a ele que foi ao ginásio e está agora um pouquinho mais delgado, não? ¿Por quê? Porque a competência não é com a outra irmã que está delgadita, é contigo mesmo. Quando você mira ao espejo e diz, estou melhor que ayer. Então, se quando Deus te utiliza com graça para hacer sua obra, e a pessoa te felicita, não é porque você predicou melhor que o outro predicador, é porque você está melhorando a si mesmo em oração, em consagração, em estudo da palavra do Senhor Jesus. Então, se acerque a pessoas que tenham a capacidade, irmãos, de ver que você pode melhorar a si mesmo, utilizando a si mesmo como comparação. Quantos estão vivos? Digam eu. 3 pessoas. 4, 5, bueno, hay algunos más. Esté cerca de personas que te animam a ser mejor. Oh, já foi. Esté cerca de personas que te hablen la verdad, aunque não te guste. E eu sei que isso tem uma teoria, é bonito, não? Esté cerca de pessoas que te hablam la verdad. Pero quando uma pessoa te chega assim e te diz uma verdade em la cara, se eu for brasileiro, dizia filho do cão. Por quê, irmãos? Porque às vezes escuchar a verdade ofende, não? A verdade humilha nosso ego. Pero é bueno ter amigos, e estes são os verdadeiros amigos, os que chegam cerca de ti e dizem, e tu dizes, ai, como estou? E tu diz, não, é que não está bem, está mal. Tu dizes assim, sim, necessitamos de pessoas ao nosso lado que não estão ali solamente para dizer as coisas que nos gustam escuchar, pero para dizer a verdade quando é necessário dizer a verdade. E eu sei que nem todas as pessoas estão preparadas para ter um nível de amistade como este. Por isso eu puse os pontos de propósito em este ordem, porque a amistade quando chega em um nível de esto, não é qualquer amistade, ¿vale? Tu não vai chegar ao fim do culto e vai dizer ao irmão, não, é que o pastor diz que tem que te dizer a verdade. Então, não, há que coger confiança, não é verdade? Então, a amistade vai evolucionando ao ponto que os verdadeiros amigos são aqueles que te dão na cara assim, não? E tu lhe dá um abraço ao fim. Você já esteve com um amigo assim, que claro, estou falando de uma forma figurada, não, irmão? Te falou um montão de coisas e ao fim tu abraçou ele. Por quê? Porque identificou que em esta pessoa há um verdadeiro amigo. Então, se acerque de pessoas que tenham a capacidade. Irmãos, devemos ter ao menos um amigo, sabe? Ao menos um, que quando nós outros estamos assim pensando que estamos muito grandes, que nos corra para baixo, de menos, uno que diga, eu te conosco, eu sei quem tu eres, eu conosco tu passado. Necessita de um amigo para dizer assim, venga. ¿Sabe por quê? Senão nós pensamos ser muito grandes. Se sempre nos dizem as coisas buenas. E eu como pastor, pido ao Senhor que me dê amigos que tenham a valentia de chegar, porque há que ser amigo. Quem vai chegar na cara do pastor e vai dizer uma coisa assim? A grande maioria da gente não tem esta valentia. Pero os verdadeiros amigos fazem isto, porque o verdadeiro amigo não me vê como pastor, me vê como amigo. Não? É como minha esposa. Me vê como esposo. Então, ela diz umas coisas para mim que você não quer imaginar. ¿No? Que nenhum de vosotros tenía a valentia de dizer. Pero ela tem, porque tem intimidade. Não sei, é bueno ter pessoas. Mire acerca de você. Você tem ao menos um amigo assim? Valore. Então, eu necessito encontrar uma pessoa que quando eu estou me portando mal, diga que você está se portando mal. Que está fazendo as coisas mal, que te diga que está fazendo as coisas mal. Que não seja tu padre e tu madre, porque isto já hacemos por la natureza. Próximo ponto. Esté cerca de pessoas que te acerquem a Deus. Sim. Pessoas que te acerquem a Deus. Pessoas que te hagam aquele amigo pesado, que te dizem, vamos sair hoje de festa? Não, vamos à igreja.
Não. Sabe, aquele amigo que te arrastra algumas vezes. Porque há vezes que venimos para a igreja feliz, contento, bailando, pero há vezes que venimos para a igreja mesmo arrastrado por um amigo. Pero devemos ter amigos como estes, que nos acercam a Deus. ¿No? Um amigo que quando você empieza a falar umas tonterias, ele diz, ¿no? Que diz assim, Jesus está aqui, está mirando esta charla, assim, está escutando, está aí ao lado. E como é bueno ter amigos mais creyentes que nós outros. Busca esta gente. Quando tu chega de orando de la vida, ele diz, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai dar vitória. Tu estás desanimado, estás cansado, não quer nem orar. Pero tu amigo que é creyente te acerca à oração, te acerca à igreja, te acerca à casa de Deus. Aquele amigo que quando tu estás assim no WhatsApp domingo por la manhã e ele te diz assim, vamos à igreja? E tu diz, não, estou muito cansado. Não? E ele te diz, estou passando por tu casa, apura. Em 15 minutos para recorrer para ir à igreja. Ai, hermanos, como necessitamos de um amigo que passe os domingos por la manhã em casa, nos recorrer para venir à igreja. Oh, hermanos, como é bueno ter amigos creyentes de verdade. Pero quando você se acerca a pessoas que te apartam de Deus, é uma tristeza. É uma tristeza porque muitas destas amistades, e Deus ministrava meu coração quando Clara ministrava aqui, falando acerca de sua decisão. E Deus ministrava meu coração justamente em este ponto do mensagem. Que quando você toma uma decisão firme por Jesus, é você que arrastra os amigos para a igreja e não são os amigos que te apartam de Jesus. Eu sempre me acordo de Ana, não? Que Ana aceitou a Jesus e arrastrou os amigos para a igreja. Diz, agora a vieja vida terminou. Se vosotros querem seguir sendo mis amigos, vão ser creyentes. Por livre e espontânea pressão. E os que não querem, estes já não serão mais mis amigos. Porque para caminhar comigo, para desfrutar de minha companhia e para estar dentro de minha casa, necessitam estar em el mesmo caminho e obedecer os mesmos princípios. Porque esta é a verdade bíblica. Então, hermanos, se acerque, os que são solteiros, pelo amor de Deus, ore a Deus, as ninhas, diga assim, Senhor, me dá um varão aí, pero crente, assim, aquele que está pesado, aquele que é igreja, sabe? Ore, Chico, Senhor, me dá uma ninha assim, daquelas do círculo de oração, aquelas que rir assim quando ora, não? Um crente, eu quero uma ninha que ore, que hable línguas estranhas, que chega lleno do Espírito Santo. Hermanos, antes de eu me casar, eu solamente pedi uma coisa a Deus. Senhor, eu quero casar. Mirei as ninhas da igreja assim e disse assim, eu quero uma que seja creyente. Creyente. Eu vou te dar um conselho. Se acerque ao arrebatamento da igreja e você está em dúvida se quedará ou não, se acerque a Pamela. Não a mim, se acerque a Pamela. Porque eu estarei muito cerca de ele. Eu dizia, Pamela, nunca fumou, nunca bebeu nada na vida, casou com o único novio da vida, e eu fico assim, eu tenho que estar cerca desta chica quando Jesus Cristo volver. Graças a Deus que a possibilidade será muito grande, não? Porque eu comecei a mirar, sabe? Havia umas ninhas que todos os jovens da igreja já lhe conheciam, se é que vosotros me entendem, não? E ele disse assim, está difícil, porque está complicado, não? Tem uma mala fama terrível. Eu imagino eu entrando na igreja com esta ninha, mis 20 amigos da igreja, dizendo, Chico, já passamos por ali. Não, tu não eres o primeiro. Não? Então se dizia, não, eu quero uma ninha creyente. Pida a Deus, jovem. Pida a Deus. Que Deus lhe dê uma pessoa. Porque quando eu estou cansado, débil, eu tenho alguém para me dizer em casa, tenha fé. Deus nos dará vitória. É bueno ter pessoas ao lado que tenham uma palavra de ânimo, de consuelo, porque todos nós outros chega um momento da vida que necessitamos. Me encantou o testemunho de Ricardo ayer, não?
que dizia, eu quero agradecer a minha esposa, porque muitas das vezes eu pensava em desistir do curso, estava lejos, pero ela dizia, não desista, siga, vá hasta el fim. E aí ele estava aqui em la graduação, correndo seu certificado. Imagina se ele tiver uma pessoa ao lado que ele dizia, ai, vou desistir. Eu, se fora tu, já teria desistido há tempo, não? Imagina se tem uma pessoa ao lado que le põe para abaixo e não lhe acerca a Deus. Cuidado com tus amigos. Mire, se tus amigos estão se acercando a Deus ou te apartando da presença do Senhor. Se tu não tens a capacidade de traê-los para Jesus, então se aparte. E eu termino aqui. Personas débiles são guiadas por prazeres momentâneos e las opiniões de los demás. Vou repetir. Personas débiles são guiadas por prazeres momentâneos e por las opiniões de los demás. Débiles. ¿Sabe o que é fuerte? É el que não cambia el placer momentâneo. ¿Sabe por quê? Personas fuertes são guiados por princípios e propósitos. É como José. José jamais poderia cambiar um placer momentâneo por um propósito de Deus para a sua vida. Quando você entende que você não é débil, você é forte. E como hijo de Deus fortalecido em Cristo, você não está guiado por placeres momentâneos, pero usted está conducido por princípios, para nós outros princípios bíblicos, e por um propósito de Deus em sua vida. Os débiles são guiados por placeres momentâneos, não estão preocupados com as consequências. É o momento, é disfrutar o momento, é ter prazer em el momento. Eu estou pensando em Eloi, e por isso sembram mal e cosecham mal. Ou por las opiniões de los demás. Hermano, se tu quer ser um creyente de verdade, las opiniões de los demás são as opiniões de los demás, para não dizer outra coisa. As opiniões, se você quer ser um verdadeiro creyente, porque se você quer ser um verdadeiro creyente e está preocupado com as opiniões de los demás, se quedará muito difícil. Porque a gente le gusta opinar, dar opiniões. Eu crio novas palavras, novo idioma. A gente le gusta dar opinião acerca da vida de los demás. Sabe que me encanta aqui na tele de Espanha? Los tertulianos. Me encanta. Los tertulianos, tenho aqui no coração. São doutores em todo. Tu pergunta ao mesmo tertuliano acerca de medicina, Lupe? És um médico. Habla com uma autoridade acerca da pandemia, que eu digo, uau! Pergunta acerca da guerra, és um maestro em geopolítica. Não. E se quedam enfadados quando uma pessoa vai encontrar sua opinião. Há um dos programas que mais me gusta aqui na tele, que é o programa de Ana Rosa, que passa em Telecinco por las manhãs. Não? E aí estão meus queridos tertulianos, os doutores em todas as coisas. Pero não, em geral, quem sabe todo não sabe nada. Então, nós o decidimos, porque cada um tem uma opinião. Mira, estou pensando em pintar a igreja de azul. Quantos le gustam? Levanta as mãos. Nenhum, não vai pintar. Estou pensando em pintar de negro. Todo de negro. Quantos le gusta? Levanta as mãos. Oi, há um aí. Negro, há um aí. De rosa. De rosa. Há umas que de rosa me parece bem. ¿No? E se eu fazer uma encuesta para perguntar a vosotros que color pintarei la igreja, será um arco-íris de los dois lados, porque cada um tem seu color, cada um tem sua opinião, e a gente le gusta dar opinião acerca de nossa vida. Eu não sei, hermanos, eu não sei. A gente paga tus contas? Diga sim, Eric, sim. Diga, Eric, sim. A gente paga tus contas? Diga sim, sim. Pero com exceção de los niños, somos nós outros que pagamos. Sabe o que mais me sona gracioso? É uma pessoa que não é creyente, encontra o dízimo, dizendo que eu não posso dar o dízimo de mi dinheiro. Ah, mira, o dinheiro é meu. Eu hago o que quero com mi dinheiro. Se eu quiser tirar assim, é que não harei, claro. Pero é meu. Então, se você é forte em Jesus, deve ser guiado por princípios da palavra de Deus.
Diga lo que diga la gente. Ah, soy loco, vale, y tú es muy normal. Bueno, y sigue la vida. E sermos guiados por propósitos, porque Deus é um Deus de propósito, e ele propósito habla de futuro. Não estamos mirando a circunstância do momento. Se você tiver critérios bíblicos para elegir quem entra dentro de tu casa e quem você camina junto, tu vida cristiana aqui na terra será muitíssimo melhor. Melhor. Então, quando se acerca uma pessoa acerca de mim, que eu vejo assim que é, em português dizemos treva, muito nebla, sabe? Que é assim, tu vê uma oscuridade assim, e eu, aqui o coração só logo assim, não? Está bloqueado. Sabe quando você bloqueia as pessoas em WhatsApp, em Facebook? Claro, vosotros não fazem isso, só o eu. Então, há pessoas que necessitam ser bloqueadas na vida real, porque são tóxicas. Não é assim em espanhol, não? Sim, que bueno. Sabe? Necessita, aqui ó, só aqui ó, bloqueou. Você já passou assim na lista? Dá uma repassada aí na lista, em listado, sabe? Você que é casado, casada, mira se essa pessoa está te ajudando em tu matrimônio ou está estorvando tu matrimônio. Mira se essas amistades está fazendo com que tu tenha peleias com tua esposa, não vale a pena. Porque hasta quem te ama, quem te dá carinho e amor é tua esposa, não são teus amigos. Eu me quedo surpreso com um homem que peleia com sua esposa por causa de outro homem. É que eu não sou a esposa, senão dizia por la noite quando venga me buscar, llama tu amigo. Llama tu amigo. Não quer, sabe? A Bíblia diz que quando nós outros casamos, somos uma sola carne. ¿Okay? Lo que hiere a uno, hiere a outro. Que causa dano em uno, causa em outro. E se nós outros elegimos uma pessoa para passar toda a vida, é a maior aliança que temos aqui na terra. E Jerry, agora chega aquela parte que eu não sei por que estou falando isto, não estava em el sermão, que foi o que nós outros falamos. Pero Deus está me dizendo hablar, me haciendo hablar isto. Que a maior decisão e a maior aliança que temos aqui, fora de Deus, é claro, é o matrimônio. Maior que a aliança que temos com os filhos. Porque eles irão casar. Mira, mami, déjame hablar com as mamis, que tem aí su niño. Este niño conocerá uma chica, mais jovem que tu, mais bella que tu. E o dia que ele se enamore por essa chica, ele se vai. Vale, mami? E você diz, me abandonou. Não te abandonou, porque os dias você também saiu de casa. Não? Eu sei que não será a hora, tardará alguns anos. E as madres dizem, graças a Deus. Não? Pero este dia chegará. Porque, segundo a Bíblia, ele tem um compromisso maior com sua esposa do que com sua madre. E esta palavra é para as suegras. Hoje está para todos, mira. Ai. A aliança que nós outros temos como matrimônio é maior que a aliança com os filhos, com a madre, com a suegra. Eu amo minha madre, pero um dia tuve que elegir sair de casa e viver com minha esposa e formar uma família. Isso não significa que eu não lhe amo, le sigo lhe amando. Pero nós outros estamos vivendo por princípios bíblicos. E os princípios bíblicos é que uno deve viver para el outro. Dice a Bíblia que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. ¿É pouco amor? Jesus. É se fuera necessário dar a vida por ela, dê. Se for necessário passar frio, hambre, sofrer por ela, hágalo. Às vezes as irmãs se quedam um pouco molestas com a palavra de submissão, pero Deus sabe de nossas debilidades e sabe onde tocar em nós outros, onde nos dói mais. Então se lá, mulheres sejam submissas a vossos maridos. E elas falam, Jesus, é só, ajuda-me, Senhor. E quando diz aos homens, amem sua mulher, por quê? Não é que nós outros não amamos, pero em geral,
la gran mayoría de los hombres tiene dificultad de comunicar este amor. ¿No? Entonces la Biblia está diciendo, más do que amar, haga ella percibir que es amada. Por isso sempre as mulheres, algumas, dizem assim, tu me amas, Karina. Isso só passa aí em casa. Tu me amas, Karina. Às vezes eu digo, não, estou contigo por causa de tu dinheiro, a fortuna, não, que tem no banco. É claro, pero ela quer escutar. Eu te amo, Karina. Eu te amo, eu te quero. E é por isso, irmãos, que as mulheres são conduzidas por aqueles que escutam. Por isso há montão de homem feio casado com mulher bonita. ¿Sabe por quê? É feio de aparência, pero habla bem. Bueno, é mi caso, não? Não é bonito, pero habla bem. Já visto? Já visto dizer, como esta mulher cambiou este homem por este homem? Senta 3 minutos para falar com ele, que ele te leva também. Porque tem facilidade para falar. Tem a capacidade de falar. E a quem não lhe gusta escutar buenas palavras? ¿No? A quem não lhe gusta escutar buenas palavras? Incluso quando vêm acompanhados de buenos hechos. Então, mire bem se tus amistades, companhias, não estão corrompendo seu matrimônio, sua união, seus filhos. Vale? Mira, se entra uma pessoa em minha casa, e essa pessoa eu vejo que tem a costumbre de falar palavrotas, entra uma vez e não entra mais. Sabe por quê? Porque meus filhos estão aí escutando. E eles estão escutando, hermanos, aún em los videojuegos. Lucas está aí, ó. E o chico de la tele abre uma palavrota. Ele diz, padre, falou uma palavrota. Eu nem escutei, hermanos, estava fazendo outra coisa também. Ele disse, falou uma palavrota. Ele disse, quem? Ele disse, o chico de la tele. Ele disse, como escutou? Ele disse, sim, falou uma palavrota, papi. Muito malo. E agora, quando aparece o chico de la tele, ele guardou e disse, esse é o chico que habla palavrota. Não? Então, estão aí, e nós outros vamos influindo em nós, vamos deixando-se ser influídos, ou influir, por las amistades, por las pessoas que frequentam nossa casa, por las pessoas que nós outros compartimos fora da casa, em el café, em el trabalho, e nós outros devemos saber separar as coisas. Uma coisa é companheiro de trabalho, outra coisa é amigo. Sabe a diferença? É muito lejos a diferença, sabe? Nós outros temos companheiros de trabalho, pero não todos são nossos amigos. Valore-te um pouquinho mais. Diga assim, não és digno de minha amistade. E sai de aqui um pouquinho creyendo um pouquinho disso. Aún não está em el nível, sabe? E el nível é basado por la palavra de Deus. Ponga tus amistades bajo uma criba esta manhã. E la criba é la palavra de Deus. Se não passam por la criba de la palabra de Dios, no sirven, no entran, no hace parte. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, por favor, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que usted tenga valentía esta mañana de mirar para toda vuestra relación y decir, algunas tendré que sacrificarlas. Isso eu sei que a princípio não parece muito bueno, porque toda disciplina ao momento não é boa. As pessoas só lhe gusta o resultado da disciplina. Quantos fazem ginásio aqui? Levanta as mãos. Pouca gente, hermanos. Quantos fazem ginásio aqui? Eu não. Mira, a gente te gusta ver o resultado de tu ginásio. Quando mira como está, delgada. Pero quantos estão contigo aí e querem fazer o mesmo sacrifício que tu? Pouca, a mim. Me encantam as pessoas que fazem ginásio. Não me gusta o ginásio em si, mas as pessoas me encantam. Por quê? Porque as pessoas querem o resultado. Não querem a disciplina, o sacrifício. Nós outros queremos, principalmente nós outros que somos mais gorditos, queremos quedar delgado assim por um milagre do céu. Não? Claro. Eu sei que a disciplina, em el momento, você pode quedar-se até enfadado comigo. Pode não gostar da predicação, mas eu te garantizo, basado em la palavra de Deus, que se você está disposto a disciplinar-te a la palavra de Deus, te trairá grandes resultados. Amém? Senhor, é em nome de Jesucristo que nós oramos. Nós oramos porque creemos em tu palavra, e tu palavra disse, Senhor, que el que camina com sábio, mais sábio será.
Pelo que se junta com necio, mas necio será. Tu palavra disse, Senhor, que as malas companhias corrompem as buenas costumbres. E nós outros estamos submissos a tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes a tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais a palavra e a ti do que nossas amistades. Que nada e nadie, Senhor, nos aparte de tu presença. Aunque tengamos que sacrificar algumas coisas, aunque tengamos que disciplinar a nós mesmos, pero porque sabemos, Senhor, que somos guiados por propósito, somos guiados por princípio, e quando estamos bajo o princípio da palavra de Deus, estamos habilitados, estamos capacitados para receber os benefícios de tu palavra. Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti este momento para que o Senhor entre em cada coração e obre algo sobrenatural em los corações, porque és tu que convence o homem del pecado, del juízo e de la justiça. Eu clamo a ti, Senhor, em el nombre de